Oi pessoal, essa é uma aula que eu estou fazendo em comemoração ao dia do ou da nutricionista. Por isso, essa rosa, né, toda flamejante, e eu espero que vocês que estejam me ouvindo adorem a sua profissão, amem a sua profissão como eu amo, né? E eu desejo a vocês todos um feliz dia, né? Na verdade, um feliz uma realização profissional para todos vocês. Quem vos fala é Henrique Gami e eu quero deixar esse presente para vocês aqui hoje, que é uma aula sobre termogênicos. Eu caprichei bem na aula, tá? Esse evento é uma realização de Henrique Gami e da equipe da Science Solution, né? A Camila Paraíso Monção, a Patrícia Morato e a Inês. E eu tenho apoio para esse evento da Via Farma, né, distribuidora de produtos para farmácias magistrais, da Performance Nutrition, né, do Ronaldo e a grande amiga Patrícia, da Probiótica, que agora é uma multinacional, mas tem um pessoal antigo que eu conheço lá, o Gustavo, né, o Carlos, o Serginho e a Silvia, né, e o pessoal da turma dela lá de desenvolvimento, e do portal do meu nutricionista, que ajudou na divulgação. Eu vou começar fazendo mostrando para vocês sobre os nossos projetos desse ano, né? O ano que vem, em 2014, eu vou fazer um curso de bioquímica de nutrientes. Começará em fevereiro e irá até novembro. São 1 hora e 15 minutos, 2 vezes por semana, nas terças e quintas à noite, né? E você poderá rever as aulas num grupo no Facebook. Então, é sobre bioquímica aplicada a nutrientes. E eu vou falar algumas coisas sobre exames laboratoriais, patologias, né? O pessoal que tem feito, os que conseguem acompanhar, tem gostado bastante, né? E Brasília, em setembro eu estarei aí, né, dia 27 e 28, fazendo o curso de imersão em atividade física com o Rodrigo Abdala e com o Marcelo Carvalho. As inscrições são com a Camila Monção. E até o dia 31 de agosto, dia 31 de agosto, o preço nosso está com desconto para vocês. É o preço antigo, que é R$ 600, que pode ser parcelado. Agendem-se em outras cidades, né? Porque eu e o Marcelo e o Rodrigo Abdala estamos indo para aí. 27 e 28 em Brasília, mas nós estaremos em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro, né? E a inscrição ainda é com a Camila. Eu farei online um curso de hormônios sexuais, bem completo. Eu vou falar sobre a geração dos hormônios, a bioquímica, o seu papel no corpo, seu papel, por exemplo, no envelhecimento, tecido de pouso, comportamento, né? As terapias associadas à reposição hormonal. Eu falarei sobre as doenças associadas a hormônios, como menopausa, andropausa, tensão pré-menstrual, ovário policístico, endometriose, e se você acha que acabou, não acabou, doenças osteoarticulares, doenças psiquiátricas, neurológicas e etc. Falarei também sobre a reposição hormonal, os riscos e os benefícios, as formas farmacêuticas, o uso dos hormônios no anabolismo, a modulação dos hormônios com fitoterápicos e nutrientes e exames laboratoriais. Né? É uma informação geral. Vai ter conhecimento aplicado? Vai. Mas é para que o pessoal aprenda sobre ter reposição hormonal, porque tem muita gente fazendo e é bom que quanto mais pessoas saibam, melhor para os nossos pacientes. Né? Os valores devem ser comentados ou conversados com a Patrícia Morato. Ele será feito do dia 20, das 20h30 às 22 horas, nesses dias aqui em novembro e dezembro. Tá? E esse é o curso de hoje, né? É o curso de hoje que eu estou fazendo em homenagem a vocês, nutricionistas, no dia de hoje. Eu farei o ano que vem um curso de atividade física à distância, né? Eu e o Marcelo Carvalho falaremos diretamente no seu computador, entraremos na sua casa e falaremos sobre atividade física de uma forma bem completa, desde a bioquímica até a suplementação, né? Termogênese, hidratação, workout, etc. e tal. E essas aulas serão nos sábados, né? Seria das 9 às 13 horas no sábado, para que você possa acordar um pouquinho mais tarde, assistir a aula e descansar depois ou sair, ok? E será montado no grupo do Facebook para o pessoal acompanhar as aulas se perder porventura por conta de outras aulas, congressos e pós, etc e tal. Beleza? Olá, nós vamos falar agora sobre termogênese e termogênicos, tá ok?
Vamos começar falando que, na verdade, a própria exposição ao frio é uma forma de você aumentar a sua própria termogênese, assim como a exposição ao calor tende a diminuir a sua termogênese. Nós somos animais homeotérmicos, então nós temos uma tendência a manter a nossa temperatura controlada, porém nem sempre é possível. Por exemplo, no frio, as suas extremidades estão mais frias. Às vezes nós processamos vasoconstrições periféricas visando o acúmulo de sangue em regiões mais importantes. Então o exercício ou atividade física, assim como a geração de ATP em repouso, é uma forma de você tentar fazer o quê? Um aumento ou uma manutenção da sua temperatura. Nós temos dois tipos de tecido adiposo. Nós temos o tecido adiposo branco e o marrom, né? O branco, como o nome próprio já diz, ele guarda aquelas moléculas, o seu triglicerídeo, né? A gordura ou lipídio. O marrom, ele é mais ou menos o branco, só que ele tem um estímulo, ele tem uma concentração muito grande de mitocôndrias. Então, o marrom, segundo os estudos, é o que faz o controle termogênico no que nós podemos chamar de mamíferos, né? Então, você tem tecido adiposo marrom? Tem. Geralmente, quando você é originário ou vive em regiões mais frias, o seu tecido adiposo marrom está aumentado. E quando você induz a termogênese, aumenta também o seu tecido adiposo marrom. Outra coisa interessante que tem demonstrado aumentar a termogênese e aumentando essa concentração de mitocôndrias aqui, ó, é a perfusão sanguínea. O aumento de produção de óxido nítrico, né, e o aumento de chegada de sangue do tecido adiposo parece que faz o que a gente chama de amarronzamento do tecido adiposo branco, se é que eu posso falar desse jeito, né? E é possível você também estimular a biogênese mitocondrial, e a partir do estímulo da biogênese mitocondrial, você vai aumentar a sua mitocôndria e automaticamente vai aumentar a sua termogênese, beleza? Então, a sua temperatura, a sua pele, né, tem o que nós chamamos de termorreceptores. Esses termorreceptores enviam mensagens para o seu centro termorregulador, que fica no hipotálamo. E esse centro termorregulador hipotalâmico controla a temperatura corporal, tanto fazendo com que você gaste mais energia, tanto quanto fazendo com que você retenha energia. Por exemplo, se você está, por exemplo, com o corpo muito quente, ele induz a dilatação das artérias, né, e a sudorese. Mas se a sua temperatura corporal cai, né, e nós temos outra coisa interessante é que nós temos esse centro termorregulador, ele não responde só a termorreceptores na pele, responde também a termorreceptores, por exemplo, na sua boca, no seu corpo como um todo, né? E o que ele faz, né? Esse centro termorregulador tem um sistema de controle visando manter a sua temperatura constante. Então imagina você que a sua temperatura cai, né? Quando a sua temperatura cair, esse centro termorregulador vai liberar norepinefrina. E essa norepinefrina vai induzir a termogênese, né? Mas existem outras formas de você fazer isso. Normalmente, quando você está em repouso, você mantém a sua temperatura. E no sistema de controle de temperatura, nós temos o que? A geração de ATP para gerar exatamente o calor. Então nós temos esse controle, tanto um aumento da sudorese, um aumento da dilatação das suas artérias periféricas para perda de calor, né? É o que acontece quando você começa a aquecer muito numa atividade física, né? E você tem a perda de água. Só que você tem a perda de água, mas também eletrólitos. Muitos profissionais tomam termogênese, fazem atividade física e começam a suar feito um condenado, né? E acha que está lá fazendo bonito porque está suando. Na verdade, ele não está suando, ele não está só fazendo termogênese, ele também está perdendo água. E perder água para o atleta é muito ruim, porque diminui a resposta visual motora. No momento que você desidrata, né, você está com problemas, porque você altera a sua resposta visual motora e o seu próprio rendimento vai cair. Isso não é bom para o atleta, né? Então, uma coisa que se faz de forma até errada, que eu digo, é fazer a termogênese durante a atividade física. Então, você vai para uma academia e toma lá seu termogênico. O próprio exercício é termogênico, né? Então, imagina quando você está sobrepondo a sua termogênese fisiológica com a termogênese exógena, né, induzida por medicamentos. Você sobrepõe o efeito e acaba gerando calor em excesso. Essa geração de calor em excesso vai diminuir sua força, né? E vai diminuir também o que nós podemos chamar de desempenho intelectual, né? Então, quando você perde muita água, a sua osmolaridade cai
perdão, sua osmolaridade aumenta, e aí você vai ficar o quê? Sua resposta visual-motora diminui, assim como a sua função cognitiva também diminui. Nós temos uma termogênese normal, então você já tem um estado metabólico de repouso. Então você faz termogênese enquanto você dorme? Faz, né? Você faz termogênese enquanto você está se movimentando? Bastante, né? Você faz uma termogênese induzida pela dieta? Claro, a dieta induz a sua termogênese, né? E você faz uma termogênese na atividade física? Sim. São termogêneses obrigatórias, né? São termogêneses nas quais você tem que manter para você viver, né? E aí você tem mediadores da termogênese, por exemplo, tireoide, cortisol, insulina, acetilcolina, norepinefrina, né? Todos eles são mediadores de termogênese. Tanto é que alguns produtos, algumas receitas ou indicações médicas, né, fazem a termogênese usando hormônios tireoidianos. Só que isso para mim é um erro, porque você tem um feedback negativo, né? E esse feedback negativo, se você usa o hormônio tireoidiano, ele vai inibir a produção de hormônios da sua própria tireoide. Esse feedback negativo vai ser problemático para você. Você pode, por exemplo, aumentar a sua termogênese pelo alimento, né? O que acontece? Quando você se alimenta, você libera a própria melanocortina, a PONC, né? Que libera alfa-MSH. O alfa-MSH é termogênico. Ou numa atividade física, né, que você faz atividade de contração, né, tanto voluntária quanto involuntária, né, que é a musculatura, por exemplo, do seu vaso, das suas vísceras, ou seu músculo liso esquelético, o seu músculo esquelético, vai fazer a contração gerando energia. Ou a que a gente chama de facultativa, né, que é a quê? Que é aquela termogênese induzida pelo frio. Então, quando está frio, você gera mais calor, você treme automaticamente porque você tem que gerar calor. Uma atividade física que você faz para perder peso ou para queimar gordura, que a gente fala, é uma atividade termogênica facultativa porque ela é voluntária, né? Você tem uma termogênese associada à manutenção do seu estado físico, né? Você tem a termogênese adaptada pelo seu alimento, ou você tem uma termogênese por alimentos específicos. Por exemplo, quando você consome pimenta, né? A pimenta tem os capsaicinoides, né, que induzem a sua termogênese. E aí você tem o que? Esse equilíbrio, onde você tem a termogênese basal, né, para manter o seu status basal. Essa aqui não tem troca, você tem que manter de qualquer jeito. Se você não manter essa termogênese basal ou status metabólico basal, sua temperatura cai e você entra em hipotermia. Você tem a termogênese da alimentação, e olha que você come, o ato de você comer induz a termogênese. E você tem a termogênese pela atividade física, né? O exercício, por exemplo, induz a termogênese. Então, você pode fazer termogênese de várias formas, né? Então, olha aqui, por exemplo, uma diferença entre um humano sedentário e um rato sedentário. O humano sedentário, grande parte do gasto de energia dele vem da manutenção do metabolismo basal, né, que é o BMR. Mas você faz alguma outra termogênese, por exemplo, supor, você pensa, eu estou falando agora, eu estou fazendo termogênese, eu estou sentado num computador dando aula para vocês. Eu estou fazendo termogênese, mas se eu precisar queimar mais a minha gordura ou fazer mais termogênese, eu vou fazer uma atividade física espontânea. Por quê? Aqui eu estou mexendo a boca, mexendo a língua, mexendo a mão, você não está vendo, mas eu estou tendo uma termogênese espontânea. Ou eu pego e começo a fazer um exercício, uma atividade física. Essa atividade física, quanto mais eu fizer, mais termogênese eu faço. E olha aqui a diferença básica no percentual de termogênese. Quer dizer que quando você faz uma atividade física, você faz uma termogênese por sua escolha. Não é uma termogênese basal para manter suas funções bioquímicas normais, né? Quando você faz essa termogênese por atividade física, você pode fazer uma intensidade maior ou menor, né? E a atividade física é termogênica? É sim, né? Mas veja você, a ideia nossa não é fazer a termogênese pela atividade física só. Você faz a atividade física, nesse momento você faz a termogênese. Mas agora, nesse momento, por exemplo, você está sentadinho aí assistindo a aula. A não ser que você seja meio que mais ou menos não normal, ou não tão normal assim. Você está vendo a aula com fone de ouvido, andando numa esteira. Você está fazendo uma termogênese por exercício, né? Então você agora sentadinho aí, você está fazendo essa termogênese aqui de preto,
né? Essa termogênese aqui dá um termogênese, vamos dizer assim, em repouso. Você poderia estar aumentando essa termogênese aqui? Poderia. Você poderia, por exemplo, antes dessa aula, ter ingerido um termogênico, né? E aí você aumentaria essa termogênese aqui. E se você sair daqui e fazer um exercício, você vai fazer a sua termogênese também. Isso é interessante, que a termogênese ela pode ser regulada. O interessante é que parece que Nosso Senhor lá em cima fez a gente para a gente economizar energia à medida que a gente envelhece, né? Muitos se perguntam assim, putz, por que quando eu envelheço eu tendo a engordar? Muita gente assim, entra numa meia-idade, ganha peso, depois entra lá na veieira, lá no final da vida, perde tudo, perde gordura e perde músculo. Mas à medida que eu tenho o quê? Uma vida, à medida que eu envelheço, a minha termogênese ela vai caindo, né? Eu tenho o quê? Uma capacidade maior de desempenhar trabalho ou uma imobilidade maior. Você escolhe qual que é o fator mais importante, né? Então você tem a nossa famosa termogênese não associada à atividade física, né? Olha que coisa interessante, liberando a força vital. Porque na verdade a termogênese associada à não atividade física, ou seja, essa termogênese que vocês estão fazendo aí, né? Porque vocês estão sentadinhos assistindo essa aula, é uma termogênese importante para você manter sua temperatura, para você manter sua vida. Se você não faz essa termogênese, você morre. E aí você faz o quê? O tipo de vida que você faz. Então você está aí sentadinho na cadeira sem fazer nhaca nenhuma. Você está gastando mais ou menos 300 quilocalorias por dia, né? E aí você se senta, né? Você se senta numa cadeira, levanta, senta, sem muita opção de movimento, você gasta um pouquinho mais. Ou se você senta e levanta, vai aqui, vai na secretária, volta, atende um cliente, volta, vai ali embaixo, volta, só você queima um pouquinho mais, né? 1000, por exemplo, né? Se você está trabalhando em pé, né? Se você cuida do serviço de casa, ou se você é um assistente, por exemplo, de vendas, você queima um pouquinho mais, né? Ou quando você tem um trabalho que é cansativo, vamos supor que você é um pedreiro, se você é um, sei lá, um agricultor, capina, puxa enxada o dia inteiro, você queima muito mais, né? Então a termogênese é associada à sua função, né? Então imagina você que muitas vezes quando você, por exemplo, trabalha num serviço que exige muita atividade física, você consome mais calorias, né? Então normalmente o que a gente fala na vida, né? Geralmente a mulher ela faz uma geração maior de energia do que o homem no trabalho, né? Então a mulher parece que se movimenta mais do que nós, né? Olha que coisa interessante. E o tipo de trabalho que você faz, ou o tipo de movimento que você faz, né? Ou seria assim, a forma como você vive, né? Leva você a queimar mais ou menos calorias. Então vamos supor, vamos pegar aqui no estar sentado, não fazer nada, ficar de pé à toa, mascar o chiclete ou andar, né? O andar é assim, à medida que você anda mais rápido, você faz uma termogênese maior, o que seria automaticamente racional, né? Então se você anda, aqui está em milhas por hora, né? Se você anda mais rápido, você queima mais calor. Mas a termogênese é essencial para você manter a sua vida, né? E como é que começa? Teoricamente, quando a gente faz uma termogênese, a gente faz o que? A gente pode pegar um açúcar ou um carboidrato, né, principalmente a dextrose, e gerar calor. Ou nós podemos pegar o lipídio. O mais comum é que a gente pega o lipídio. Se você está fazendo uma termogênese agora sentadinho na cadeira, pode ter certeza que você está usando ou a glicose que está circulando no seu sangue, ou a glicose que está dentro do seu músculo via glicogênio, ou lipídio, né, que você está quebrando ele, induzindo a lipólise. E imagina você ingerindo um lipídio. Esse lipídio vai ser anexado num quilomicron, vai para o teu fígado. No teu fígado você vai fazer o que nós chamamos de síntese, né, de triglicerídeos. O seu fígado em si já pode fazer a termogênese. Ele pega esse ácido graxo que está no seu corpo e coloca em VLDLs e LDLs e distribui para o seu organismo, por exemplo, para acumular tecido adiposo. Ou, né, o seu tecido adiposo, acumulando ele na forma de triglicerídeo, faz a lipólise, quebra na forma de ácido graxo. O ácido graxo livre
cai na sua circulação sanguínea, liga na albumina, né? E essa albumina vai transportar esse ácido graxo livre para o seu músculo, né? Ou para outros órgãos, evidentemente. O fígado é um alvo, né? Mas todos os órgãos podem captar. Pega esse ácido graxo livre e faz a beta-oxidação, gera acetilcoenzimar e faz o seu famoso ATP. Né? Nesse momento, eu acredito que vocês estão queimando principalmente ácido graxo, fazendo o que chama de lipólise. Né? E como é que nós fazemos isso? Né? Nós pegamos o nosso processo, geramos o ATP, e quando nós quebramos o ATP para ADP mais fosfato inorgânico, você mantém os seus processos vitais, né? Porque você gerou energia, e aí mas você gera calor, né? Você gera calor para você, como diz, né? Manter seu estado de temperatura basal, ok? Então o sistema de geração é esse, né? E você gera calor como? Você gera calor gerando ATP. E onde é que você gera ATP, principalmente, gera ATP usando lipídio? Na mitocôndria, né? Então você gera o acetil vai entrar na mitocôndria, fazer o ciclo do ácido carboxílico, né? O ciclo do ácido carboxílico vai fazer o NADH vai, né, gerar o seu ATP naquilo que nós chamamos de cadeia de transporte de elétrons, né, gerando ATP para ser quebrado em ADP, como eu mostrei antes, gerando calor. Né? Então, para você gerar termogênese, você precisa usar a mitocôndria. Por isso que o tecido adiposo marrom gera muita termogênese. E essa mitocôndria faz o metabolismo oxidativo, então você acaba precisando do oxigênio. Né? Então você respira o oxigênio do ponto de vista celular para fazer a sua termogênese. Né? Se você está quebrando lipídios, e é o que você quer quando você faz uma termogênese, né? Quando você induz uma termogênese, é para perda de peso, você está quebrando esses lipídios, e esses lipídios estão sendo utilizados para fazer metabolismo oxidativo, automaticamente ele está usando a mitocôndria. Né? E olha aqui, funciona desse jeito. Né? O seu fígado transporta e faz o que a gente chama de equilíbrio. Os triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos, e esses ácidos graxos são liberados para serem utilizados. Por exemplo, para gerar ATP. Né? Existem outros caminhos bioquímicos, mas principalmente no seu músculo esquelético, geração de ATP para gerar calor. Né? E o processo é esse, né? Você tem o triglicerídeo, né? Esse triglicerídeo aqui, ó, vai ser quebrado e vai liberar o ácido graxo livre. Esse tipo zigue-zague aqui, né? Parece uma sujeirinha, né? Libera o ácido graxo livre vai cair fora da sua célula, vai fazer o que nós chamamos de ligação com a albumina e vai ser metabolizado. O legal, interessante, é que quando você faz isso, quando você faz a sua termogênese, você aumenta seu ácido graxo livre no plasma, mas você sobra o que aqui? Ó? Esse negocinho aqui com 3 pontos é o glicerol. Sobra o glicerol. Então nós usamos medir o glicerol para saber se você está fazendo uma lipólise ou não. É uma forma até bem confiável para fazer isso aí. Né? Medir esse caminho. Mas vamos supor, por exemplo, que você não está lá fazendo a lipólise, você come muito, né? Aí você come o carboidrato ou o ácido graxo entra no seu corpo, né? Se o ácido graxo entra no seu corpo, você já conecta ele direto no glicerol e faz o triglicerídeo. Mas quando sobra caloria, e pode sobrar caloria tanto na forma de proteína, quanto na forma de lipídio, quanto na forma de carboidrato, você usará todos eles para fazer triglicerídeo. Então, quando sobra caloria, você faz gordura. Então, se você está fazendo uma lipólise, né, toma cuidado com o que você come. Porque você pode fazer lipólise hoje de manhã e comer demais à noite e refazer todo aquele produto que você levou embora. Né? Então, uma lipólise, uma termogênese que você induz, ela é interessante quando você diminui também a ingesta calórica. A perda de peso é melhor. Né? Então pensa muito bem, a glicose atrapalha a termogênese? Atrapalhar diretamente não, mas ela compensa a energia armazenada que foi queimada, gerando mais o que? Armazenamento de triglicerídeo. Porque na verdade, olha só pessoal, isso é uma coisa até ruim. Qualquer macronutriente que você come, carboidrato, proteína e lipídio,
Se sobrar, vai acumular triglicerídeos no seu tecido adiposo, né? E aí você vai engordar, né? E olha que legal, você tem aqui o nosso famoso triglicerídeo armazenado. Esse triglicerídeo armazenado vai ser disponibilizado via mudança de estruturação, distribuição de perilipinas, né? E vai disponibilizar o triglicerídeo para sofrer a lipólise. E a lipólise é exatamente o que? Tirar o ácido graxo do glicerol, tirando um por um, gerando o que? Um diacilglicerol, um monoacilglicerol, e depois o glicerol mais o ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre, usando um sistema de transportador de ácido graxo, vai cair fora e ligar na albumina. Ao ligar na albumina, ele vai ser transportado para o tecido que vai transformar ele em ATP, né? Então esse é como acontece normalmente, né? Então veja bem você. O seu sistema periférico de queima de ácido graxo, que pode, por exemplo, acontecer no músculo, né? Ele acontece via estímulo. Então você tem, por exemplo, estímulos via catecolaminas, por exemplo, hormônios tiroidianos, né? Ou você tem caminhos via adenosina, ou ácido nicotínico. Esse sistema, né, atua em cima, mudando o ATP para MP ciclo, estimulando a proteína quinase A. E no caminho bioquímico normal, você tem o quê? Você tem o seu triglicerídeo quebrado a ácido graxo, que vai gerar o glicerol, né? E o ácido graxo livre para ser queimado. O transportador de ácido graxo livre pode levar esse ácido graxo livre para ser oxidado, ou você pode levar esse ácido graxo livre para outro lugar e ele fazer de novo o seu triglicerídeo. O normal e o interessante é que eu faça a minha termogênese, né? Então a lipólise, ela também tem um dado muito interessante, por quê? Porque tem a ver com os níveis de hormônios, né? Então num pré-exercício, num pós-exercício, né, tanto em homem quanto em mulheres, o principal indutor da termogênese é a norepinefrina, ou aqui está escrito noradrenalina. Imagina você, por exemplo, que no pré-exercício, né, uma noradrenalina sua sobe de 179 para 514 e aí você tem o que? Do ponto de vista quantidade, um aumento muito grande da sua norepinefrina que vai induzir a termogênese. Mas a norepinefrina liberada também é causa de dilatação das artérias do músculo profundo, que responde ao receptor beta, né? Beta-adrenérgico. E a mulher também tem essa questão da termogênese. Só que a termogênese da mulher, ela parece que é mais difícil do que no homem. O homem faz uma termogênese mais fácil. Quando você faz uma termogênese, vamos avaliar isso pelo consumo de oxigênio. Quer dizer, à medida que você consome mais oxigênio, é porque você está fazendo termogênese. Na verdade, quando você consome mais oxigênio, você está usando esse oxigênio na mitocôndria. Se você está usando na mitocôndria, você está fazendo metabolismo oxidativo. Se você está fazendo metabolismo oxidativo, você está queimando lipídios e glicose, né? Então, quando eu tenho o aumento do meu consumo de oxigênio, eu faço normalmente o quê? Né? Eu aumento minha produção de glicerol. O glicerol é um modo de você avaliar, né, a termogênese no ser humano, né? No animal também, né? Então você tem o percentual de aumento do glicerol no homem, né, e na mulher. Então tanto o homem quanto a mulher, eles têm um aumento da termogênese induzida pela norepinefrina. O ácido graxo livre aumenta no homem também como resultado do que a gente chama de marcação da lipólise. Então toda vez que você fizer uma lipólise, o ácido graxo livre vai aumentar no homem e na mulher, né? O interessante para você é que nós temos que fazer o que nós chamamos de equilíbrio, né? E esse equilíbrio normalmente no nosso organismo é associado a quê? A termogênese, a ingestão de alimentos ou ingestão de energia, o armazenamento dessa energia, né? E a base para manter o seu metabolismo basal, beleza? E você tem sensores para essa aquisição de energia que são associados a vários fatores. Por exemplo, a própria visão, audição, posicionamento, pressão, odor e textura, né? E os hormônios endócrinos, que são o quê? Os hormônios endógenos seus, que são o músculo, o sistema endócrino, né? Beleza. Quando você come, você induz a termogênese? Parece que sim, né? Então olha aqui que legal.
o gasto de energia em quilocalorias por hora e o efeito termogênico. Aí você vai pensar, putz, então se eu induzo a termogênese, eu vou comer muito porque eu vou induzir muita termogênese. É verdade. Se você comer muito, você vai induzir mais termogênese. Só que a termogênese que você come, a termogênese gerada na alimentação é insuficiente para queimar a gordura que você come, porque quanto mais você comer, mais você vai engordar. Mas isso é um ponto para questionar exatamente o fator de que eu devo ingerir o termogênico antes da alimentação? Não sei, eu acho que talvez não seja legal. Por que você não deixa o momento natural da termogênese seguir o curso e usa os seus termogênicos no momento em que a sua termogênese está baixa? Que momento é esse? Vamos supor que você, nutri, está lá sentado atendendo um paciente. Aquele talvez seria o momento em que você deveria aumentar a sua termogênese. Porque naquele momento você está tendo aquela termogênese para manter o seu metabolismo basal. Quando você come ou quando você faz atividade física, a sua termogênese naturalmente aumenta, né? E por que eu tenho que aumentar mais ainda durante esse momento? Para mim perder mais água? Para gerar mais calor? Para alterar meu metabolismo? Provavelmente não, né? Então vamos pensar em fazer uma termogênese no momento adequado, não quando você está fazendo atividade física, né? E nós temos sensores, né? Sensores de temperatura e disponibilidade de energia. E esses sensores regulam o que nós podemos chamar de estratégia de termogênese. Nós temos o nosso tecido adiposo marrom, que é geralmente localizado na região escapular ou na região do externo, né? E esse tecido adiposo marrom é estimulado pelo seu sistema nervoso central via, por exemplo, simpatomiméticos, né? Tipo uma norepinefrina, que estimula não só o metabolismo do tecido adiposo marrom, mas também a quantidade. Você tem a sinalização direta da irisina, o pessoal está falando muito da irisina por aí como um produto para perda de peso, né? Mas a irisina é um estimulante do tecido adiposo marrom, mas você tem outros produtos mais fáceis para você disponibilizar, por exemplo, uma capsaicina, que está presente na pimenta, né? E o mentol, né? O mentol aqui que atinge sensores que estão localizados no seu sistema digestivo, levando aquela sensação de que está frio, né? E aí você induz a termogênese. O ideal de termogênese é isso, é você fazer uma associação, né? Então você tem vários fatores associados à termogênese, por exemplo, nutricionais. A cafeína, a capsaicina e o mentol. O pessoal escreve capsaicina, mas são capsaicinoides, tá, pessoal? E esses produtos, né, todos eles, a cafeína, não especificamente ela, mas a capsaicina e o mentol vão liberar a norepinefrina. A norepinefrina atua nos receptores adrenérgicos, né? E aí os agonistas beta vão ter um efeito parecido, mas os antagonistas do receptor vão bloquear a termogênese, por exemplo, um propanolol, um pindolol, diminui a termogênese. Você vai estimular, né, o sistema, aumentando a expressão de genes termogênicos, aumentando a lipólise, aumentando a beta-oxidação de lipídios, aumentando a fosforilação oxidativa, aumentando a SING-ATP, aumentando o calor. Outro caminho interessante é o que? O estímulo do PGC1-alfa. Poucos veem o efeito do estímulo do PGC1-alfa para estimular a termogênese. Mas o PGC1-alfa estimula genes associados à termogênese e à biogênese mitocondrial. Então imagina você, se você tem uma capacidade de fazer um estímulo maior do tecido adiposo marrom, né? Via um aumento dessa sinalização. A cafeína inibe a fosfodiesterase, aumentando o MP cíclico aqui dentro, né? Então isso, por exemplo, pode dar um efeito cinético. Imagina você uma cafeína com uma capsaicina com um mentol. São cinéticos na sua termogênese. Ou você pega um topiramato, uma fentermina e uma sibutramina. Também induzem a termogênese? Também induzem a termogênese. Apesar que esses também têm um efeito direto do sistema nervoso central, induzindo a anorexia e a saciedade, né? Então há uma mistura. E esses fat burners, né, eles podem ter vários efeitos no seu corpo. Por exemplo, o próprio fat burner, que tem o efeito no sistema nervoso simpático, que mimetiza a norepinefrina, suprime o apetite, né? E aí essa suprime o apetite, aumenta a perda de peso. Ou o fat burner, que a gente chama, aumenta a oxidação de lipídios durante o exercício. Mas o ideal não é aumentar durante o exercício, o ideal é aumentar quando você não está fazendo exercício. Porque quando você já está fazendo exercício, você já está fazendo a termogênese, né?
E aí a termogênese em excesso pode causar problemas à sua saúde. Então o fat burner, que é o que a gente chama de termogênico, ele também aumenta o gasto de energia. Um gasto de energia que é o quê? Tem que ser dissipado pelo calor, né? Ou pelo ambiente, né? Então aumenta o metabolismo lipídico, aumenta o gasto de energia, né? E alguns fat burner que o pessoal vende por aí diminui a absorção de lipídio, mas quando você diminui a absorção de lipídio, você não é um fat burner, né? Você é apenas um diminuidor da absorção. E não é no tema de hoje, nosso tema de hoje é termogênico, né? Então olha que interessante, o exercício, assim como o frio, induz a ativação do sistema simpático, aumentando a desacetilação de PGC1-alfa na sua mitocôndria, e isso vai fazer o que? Isso vai levar a uma termogênese adaptativa, aumentando a termogênese tanto no seu músculo quanto no seu tecido adiposo marrom, né? Então quer dizer que a atividade física é termogênica e aumenta o metabolismo oxidativo? Sempre foi, né? Mas o frio também é? Também sempre foi, né? Então, o somatório da atividade física, o PGC1-alfa. Tem outros produtos que estimulam o PGC1-alfa? Tem, né? Tem produtos que, por exemplo, a vitamina B3 estimula o PGC1-alfa, o NADH, o NAD+, né? Não o NADH, o NAD+, estimula o PGC1-alfa. Indiretamente estimulando o PGC1-alfa, o resveratrol faz isso, mas a metformina também faz isso, né? Então vamos começar a pensar nesse caminho aqui. Então, novamente, aqui é um sistema onde você tem o seu hipotálamo como centro termorregulador, né? O frio e a comida, ó, o alimento, induz a neurotransmissão simpática, aumentando a norepinefrina no seu tecido adiposo marrom, que vai gerar a termogênese. E o que acontece? Pela atividade em beta-3, né, receptores do tipo beta-3, os triglicerídeos vão ser liberados pela perilipina para sofrer lipólise. O ácido graxo livre vai ser captado da mitocôndria, vai fazer a beta-oxidação e depois o metabolismo oxidativo, o ciclo do ácido carboxílico, e depois a fosforilação oxidativa gerando ATP, gerando calor, né? Então toda vez que você induz a termogênese, você gasta ou você usa a sua mitocôndria. E o primeiro erro é aqui, né? Todo mundo faz a termogênese e não pensa na mitocôndria. Gente, fazer termogênese sem saber se a sua mitocôndria está funcionando legal é burrice, né? Eu acho que isso é burrice de pai, mãe e parteira. Porque toda vez que você estimula a sua mitocôndria a pegar um lipídio e oxidar ele, primeiro, tem que ter carnitina aqui, né? Imagina você, ó, tá em falta de carnitina aqui. Se está em falta de carnitina, o ácido graxo não vai entrar como deveria. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o que? Síntese de novo de ácido graxo, ou ressíntese. E aí você vai fazer o que? Você vai fazer mais gordura. Se é no tecido adiposo, até que é legal, né? Tudo bem. Mas vamos supor que seja no músculo, porque a termogênese acontece no músculo. Se sobrou gordura aqui, o seu músculo vai fazer gordura. Se ele fizer gordura, você vai ter depósito ectópico de lipídio ou de gordura, né? Mas imagina você que quando você induz o seu metabolismo oxidativo, você deveria no mínimo proteger suas mitocôndrias, né? Você está protegendo suas mitocôndrias enquanto faz metabolismo oxidativo? Enquanto faz termogênese? Eu estou perguntando para vocês, né? Novamente aqui, o nosso frio e o cérebro controlando a norepinefrina, receptores beta-3, lipólise, transcrição de proteínas desacopladas, liberação de ácido graxo livre, aumento de respiração mitocondrial, ou seja, cadeia respiratória. E aqui de novo eu digo para vocês, essa mitocôndria sua vai fazer ATP, e se ela tiver, e ela vai fazer ATP via fosforilação oxidativa, e se você não proteger essa mitocôndria, ela vai se estrumbicar a longo prazo, não a curto prazo. Porque a lesão oxidativa vai ocorrer, e essa lesão oxidativa vai danificar o seu sistema, né? Então olha só que interessante, né? Você tem a termogênese, né, o seu tecido adiposo branco, e que tem uma lipólise aumentada por sintetização beta-adrenérgica. Você tem também o seu tecido adiposo marrom. A diferença básica é que o seu tecido adiposo marrom queima lá mesmo, né? O seu tecido adiposo branco não queima lá, ele joga na albumina que vai distribuir para outros cantos, por exemplo, no músculo,
né? E olha que interessante, porque também existe outro sistema de termogênese associado a patologias, o aumento da temperatura basal, né? O aumento a presença de algumas citocinas inflamatórias, como a PGE2, dá uma ativação do seu sistema nervoso, levando à formação, à termogênese. Isso é a famosa febre, né? Já pensaram que a febre é uma termogênese, né? Induzido por quem? Por um patógeno, né? Olha que legal. Então quer dizer que termogênese é mais ou menos como você ter febre, porque você aumenta sua geração de calor, e essa geração de calor básica aumenta a sua temperatura, né? Legal, né? Olha aqui, tanto a temperatura quanto a dieta vão ativar o seu caminho do sistema nervoso, né? Esse sistema nervoso vai levar o quê? Vai levar uma ativação, vai levar a liberação de norepinefrina, que é o sistema nervoso simpático, né? Essa ativação de norepinefrina vai aumentar, né, a lipólise no seu tecido adiposo marrom. O seu tecido adiposo marrom, como lá tem mitocôndria mesmo, ele vai lá e queima ele, mas o branco não. Ele vai estimular o branco vai liberar o ácido graxo livre, que vai ligar na mitocôndria e que vai fazer a termogênese em outros tecidos, como no músculo. Mas um efeito indireto disso aí é o que? É o seu sistema nervoso simpático estimulando o coração. Por isso que muito termogênico aumenta a frequência cardíaca, dá aquela famosa batedeira, né? Aqui de novo, mas vocês já viram esse slide, né? Vamos passar. E aí a sua albumina com seu ácido graxo livre, né? Chega lá na célula e fala assim: opa, olha aqui, eu tenho encomenda para você. Eu tenho um ácido graxo livre aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a transporte desse ácido graxo para dentro. Ele vai ligar na coenzima A, né? E essa coenzima A vai levar o seu ácido graxo para fosforilação oxidativa. E aqui você precisa da carnitina para enfiar o bichinho lá dentro. Ou, se você tiver acúmulo, né, da coenzima A, você vai fazer a síntese de novo de ácido graxo via FAS, que é a sintetase do ácido graxo, e vai fazer gordurinha, né? E olha que interessante, quando você for fazer a termogênese, ó, aumento de genes genes oxidativos. Então, termogênese é aumentar o metabolismo da mitocôndria, né? O caminho normal, né? Então esse caminho de termorregulação, né, gera calor usando o caminho metabólico, que é geralmente o metabolismo oxidativo de gordura. Mas como fonte alternativa, se você for pegar o que está circulando no seu sangue, você pode usar a glicose para fazer parte dessa termogênese, depende do que você está aprontando, né? E a atividade ou a intensidade a intensidade da atividade física vai gerar mais ou menos termogênese em você. Um fator regulador importante: estado da tireoide, né? Se seu estado da tireoide está ruim, né? E aqui você tem o que? Eu sou um cara com hipotireoidismo. Se você é um cara com hipotireoidismo, a sua termogênese sempre vai ser capenga, né? Vai ser ruim. Outra coisa, outro fator que é importante, a atividade do seu sistema nervoso simpático, né? Olha um fator muito importante, as proteínas desacopladas da sua mitocôndria. E outro fator muito importante, a atividade da D2, né? Que é a D2, é a iodotireoidina 5-deodinase tipo 2, que depende de selênio. Então, para você fazer uma boa termogênese, você tem que ter uma saúde boa, né? Se você tem hipotireoidismo, sua termogênese não é legal. E olha que interessante, porque a sua termogênese, ela é dependente de que também, ó? PGC1-alfa. Então imagina você que se você tem, né, se você estimula o PGC1-alfa, a sua termogênese é aumentada. Poucos falam estimular a termogênese. Você fala, por exemplo, liberar norepinefrina. Beleza. A norepinefrina faz lipólise, mas o ácido graxo livre tem que entrar na mitocôndria e ser oxidado. A sinalização intracelular é altamente dependente de concentração de AMPK e de PGC1-alfa, assim como sirtuína 1, né? E o metabolismo oxidativo é estimulado por esse caminho. Estimular a PGC1-alfa é um caminho para você aumentar a termogênese ou aumentar a eficácia da sua termogênese. Beleza? Olha que interessante, porque na verdade, né, a gente fica imaginando assim: eu posso fazer o quê? Eu posso pintar o meu tecido adiposo branco, eu posso pegar meu tecido adiposo branco e pintar ele de marrom, né? Ou seja, enfiar mais mitocôndria no meu tecido adiposo?
há alguns estudos que sugerem que é possível fazer isso, né? Imagina você fazer uma mescla do seu tecido de pouso branco e marrom, isso seria tudo de legal para a sua termogênese. Então você tem a capacidade de fazer essa adaptação. Segundo alguns estudos, né, alguns produtos que atuam em receptores beta-adenérgicos são capazes de fazer isso aí, né? E olha que interessante, o primeiro produto, será que eu estou aumentando meu tecido de pouso marrom? Esse aqui é o placebo no magro e no obeso, né? Mas olha aqui, a efedrina no magro e no obeso. Não estou mandando vocês usar efedrina, né? Mas olha aqui, a efedrina aumenta a quantidade de tecido de pouso marrom, né? Se a efedrina aumenta, produtos que têm efeitos semelhantes à norepinefrina vão aumentar também. Ou seja, é possível aumentar o tecido de pouso marrom estimulando a termogênese? Segundo os estudos, parece que sim, né? Estimulando a tecido de pouso marrom via estímulo básico adrenérgico em receptores beta 3. Quem faz isso? A norepinefrina, né? Que é liberada no seu cérebro normalmente. Então quer dizer que se eu tiver sempre o estímulo de liberação de norepinefrina, esse estímulo de liberação de norepinefrina, que pode ser pelo frio, por exemplo, pode aumentar meu tecido de pouso marrom para manter meu tecido numa temperatura constante. Parece que esse é o mecanismo do frio, né? O mecanismo que foi colocado no nosso sistema e Deus colocou, né? Então olha que interessante. Você tem o seu sistema, né? Fígado, coração, músculo, né? O músculo liberando irisina. Você tem um sistema que estimula o tônus simpático, né? Aumento de proteínas associadas à ativação de mitocôndrias, e você pode o quê? Pegar o seu tecido de pouso branco e aumentar a quantidade de tecido de pouso marrom ali dentro, tornando um tecido de pouso bege escuro, né? Eu estou brincando, né? Bege escuro, para fazer o quê? Para fazer mais termogênese. Então o aumento do tônus simpático vai aumentar a sua termogênese e vai. O problema do aumento do tônus simpático é a resposta que ele dá no seu coração, por exemplo, né? O tônus simpático aumenta a frequência cardíaca. Eu falo sempre assim, você quer usar um termogênico, você vai ter que consultar um cardiologista primeiro. Por quê? Porque usar termogênico sem consultar cardiologista é coisa de jirico. Você parte da premissa que seu coração está funcionando legal. E se não tiver? Se não tiver, existe uma possibilidade, mesmo que pequena, de você ter um piripaque, né? Então consulta um profissional, um médico, uma nutricionista, né? Antes de fazer uso desse termogênico para cima e para baixo. Principalmente esse termogênico que aumenta o tônus do tecido do sistema nervoso simpático, né? É bom para a sua saúde. É tudo bem, você pode achar que você é um cara imortal, né? E chegar lá e começar a atividade física, lascar aquela quantidade de termogênico, cafeína, não sei o que em cima, e não tem nada. Pode, né? Mas você pode ser daquele indivíduo sorteado, né? Em que a criptonita está dentro da sua cápsula de termogênico, e como super-homem, você se achava o super-homem, toma uma cápsula com termogênico, uma criptonita lá dentro e puf, né? A culpa é de quem? A culpa é sua, porque você não se cuidou, né? Se você se cuidasse melhor, você teria menos risco. Eu comparo o cara que toma termogênico sem saber como é que está o sistema cardiovascular dele, aquele cara que atravessa a rua sem olhar para os lados, né? Mas pode vir um carro e pifa nele, né? Ele pode não morrer e só ficar aleijado, mas ele pode morrer, né? Eu às vezes faço essas piadas meio puxadas para vocês, mas eu estou pensando na segurança de vocês, né? Novamente, né, tanto o balanço energético quanto o seu sistema de calor ou frio ou atividade física estimula o seu sistema nervoso, aumenta o seu tônus simpático, né, fazendo com que o seu tecido adiposo comece a ser ativado, né? E olha que o marronzinho faz a lipólise e lá mesmo ele gera o ATP dele e calor, né? Mas o seu tecido adiposo branco, pela ação, por exemplo, do seu sistema nervoso simpático, aqui vamos supor que seja a norepinefrina, e aí aqui o norepinefrina aqui no receptor, ele vai estimular a lipólise, mas ele não vai estimular a geração de energia. O ácido graxo livre vai ter que sair e ser usado em outro canto, né? Vai ser usado em outro canto, que pode ser o músculo, mas que pode ser outro lugar, como o próprio tecido adiposo marrom, ou o seu músculo. Por isso que geralmente o que?
A fonte de energia para o seu músculo funcionar é o tecido adiposo branco, né? Funcionar no metabolismo oxidativo. Quando você faz isso, você tem o aumento de gasto de energia no marrom e a diminuição de gordura no branco. Com isso você tem o quê? Diminuição da obesidade. É para isso que você faz. Ó. E se você aumentar a termogênese e equilibrar do ponto de vista dietético a sua caloria, né? Você vai ter um benefício aqui maior, né? Então, vamos supor que você está fazendo uma termogênese, mas comendo feito um condenado. Vai adiantar a termogênese? Não sei, né? Não vai adiantar tanto assim quanto se você fizesse uma dieta equilibrada ou uma dieta com baixa caloria. Imaginem que isso deve ser uma coisa a ser pensada, né? Então você tem o sistema de termogênese ainda voltando, da norepinefrina, que atua nos receptores, né? E aí você tem vários fatores, né, importantes. Então você tem a lipólise, né? Você tem a proliferação do seu tecido adiposo marrom, você tem a termogênese, você pode ter até o caminho de síntese proteica usando esse ATP para isso, e a compensação do metabolismo tiroidiano. Isso é interessante, porque isso é desejável, porque vai te dar termogênese, oxidação de gordura e poupamento de proteína. Porque se você usa o lipídio para fazer energia, o seu corpo vai pensar assim, eu não vou usar minha proteína não. Então você que é marombeiro, já pensou que o seu lipídio queimado pode poupar proteína e diminuir o que a gente chama de catabolismo proteico? Não é só a glicose não, meu filho. O seu lipídio também. Mas aí o que acontece? Tem os efeitinhos indesejáveis, né? Por exemplo, você tem a excitação do seu sistema nervoso central, você pode ficar irritado, perder o sono, ficar nervoso, a sua pressão arterial pode subir, né? O seu sistema cardiovascular pode aumentar, você pode ter taquicardia, tremores, né? Você pode ter perda urinária de potássio, você pode ter irritabilidade aumentada, excesso de cálcio e piripax. Mortes, né, por problemas cardiovasculares são relatadas em quem toma termogênico em dose muito excessiva. Por isso que eu falo assim, vamos supor que seu coração está lá funcionando meia boca. Não sei porquê, talvez porque você tenha nascido assim, pode ter acontecido, né? Aí você está fazendo sua atividade física, beleza, está lá funcionando bem, você toma um termogênico. Na sua atividade física, a sua norepinefrina já sobe, né? E aí quando a sua norepinefrina sobe, você lasca ali um produto que libera mais norepinefrina ainda. Ó, a chance de você ter um piripax, se você for sensível, é muito grande, né? Por isso que nessa aula é muito mais importante você entender o porquê não usar do que como usar, né? Sua saúde é muito importante, eu me preocupo com ela. Olha que legal. Aí você tem o que aqui? Você tem um sistema termogênico, oxidação de gordura. Só que o termogênese, gente, não é só oxidar gordura, não. Você pode oxidar carboidrato também, né? Porque o carboidrato vai gerar ATP. E o carboidrato muitas vezes está ali, belo e fofo, parado ali no seu músculo, na forma de mioglicogênio, ou está circulando no seu sangue. O que acontece? O seu sistema simpático, né, liberando norepinefrina, vai levar a ficar na fenda sináptica, vai ativar receptores, que vai estimular a adenilciclase, vai aumentar o AMP cíclico, que vai gerar o estímulo da mitocôndria. Quando a fosfodiesterase, ela destrói o AMP cíclico. Se você inibir a fosfodiesterase, você aumenta o AMP cíclico. Você aumenta o AMP cíclico, você aumenta a termogênese. Quem faz isso? A cafeína, né? Mas você também tem um produto que estimula a adenilaciclase, que é o forscolin, né? Então você tem o efeito termogênico separado. Por exemplo, a efedrina estimula aqui esse receptor. Mas a norepinefrina também. Eu posso aumentar essa norepinefrina inibindo prostaglandinas, por exemplo, com salicilatos, como aspirina, né? E eu posso aumentar essa norepinefrina inibindo a destruição dela, inibindo a catecolamina ortometiltransferase, por exemplo, catequinas, como chá verde, né? Olha que coisa interessante. Começamos a olhar com outros olhos como mexer numa formulação termogênica, onde eu posso usar aqui mais triglicerídeos, cadê a média na minha dieta, mais ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3, induzir minha termogênese via ativação e neurotransmissão no sistema nervoso central, utilizar capsaicinoides. Olha, e eu gosto muito do capsiato. Me desculpem, né? Mas eu gosto do capsice, que é um produto de marca registrada com capsiato, 40%, que não é pungente.
Porque quando você toma capsaicina, ela funciona? Funciona, mas dá aquele ardor no seu estômago. E você sabe, né? Se você estiver mandando alguém usar, tudo bem que pimenta no estômago pimenta no olho do outro é refresco, né? No estômago do outro arde, mas arde pouco, né? Mas quando você toma uma pimenta, uma capsaicina, eu já tomei. O seu estômago, meu filho, meio que tipo assim, sabe aquela queimação na boca quando você come pimenta? Acontece no seu estômago, né? E aí você vai, eu bebo, e a única coisa que vai resolver, sabe o que é? É você beber um óleozinho. Porque não adianta você beber água, porque a água não vai diminuir o contato do capsaicinoide com a sua mucosa. Olha que coisa mais estranha, né? Mas é legal. Você toma o capsiato, o TCM, que é o tríglicerídeo de cadeia média, mais os ácidos graxos poliinsaturados, vão aumentar a norepinefrina na fenda sináptica. E aí o que acontece? Ele atua no seu receptor, né? Fazendo o que? Indução do MP5. Olha o hormônio tiroidiano aqui funcionando, ó. O hormônio tiroidiano, o T3, estimulando a MPK, que é a quinase do MP, que estimula a desacetilação de PCC1-alfa, estimulando o metabolismo oxidativo, né? E olha que legal o seu estímulo da norepinefrina, aumentando a MP cíclico, a xantina com uma cafeína inibindo a fosfodiesterase, né? Os polifenóis, né? Inibindo a catecolamina ortometiltransferase, e a T4 para T3 pela função da D2, que é a iodotironina 5-deoginase selênio dependente. E olha aqui as suas xantinas, seus salicilatos, seus polifenóis, seus pufas, ativando a MPK, ou seja, uma boa formulação termogênica deve conter triglicerídeo de cadeia média que você põe na dieta, ácido graxo ômega 3 que você vai dar em forma de cápsula, mas não dá demais, porque ácido graxo ômega 3 demais é tão ruim quanto você ter de menos, né? Capsiato, né, ou capsaicinoide, pode ser até uma cápsula de pimenta vermelha, né, triturada. Isso vai aumentar a norepinefrina. Uma aspirina vai ajudar a aumentar o efeito da norepinefrina. Uma cafeína vai também ajudar a aumentar o efeito, diminuindo a produção de adenosina, bloqueando o receptor de adenosina, na verdade. E aí a norepinefrina vai aumentar o MP cíclico. A cafeína vai inibir a destruição desse MP cíclico. E aí você vai ter a norepinefrina na fenda sináptica destruída pela CONT. Os polifenóis do chá verde vão inibir essa destruição, aumentando a quantidade de norepinefrina, funcionando como excitante. E aí, se você tiver falta de selênio, a sua termogênese não será muito boa, porque você precisa de hormônio tireoidiano. Se você tiver falta de iodo, o excesso de iodo também não dá. Olha só que legal. Se você tiver falta de iodo, falta de selênio e falta de zinco, sua termogênese não será boa. Se você tiver iodo excesso e selênio excesso, sua termogênese não será boa. Se você tiver ou se você tiver pouca atividade tireoidiana, sua termogênese não será boa, né? Então, somar esse caminho bioquímico como todo, vou ensinar para vocês. Capsiato, né? TCM PUFA, você pode pôr na dieta, né? Aspirina ou ácido salicílico ou extrato salix alba, cafeína que você pode prescrever, né? Um polifenol do chá verde para inibir a CONT, né? E aí você tem o que? O selênio, você tem que ver se o tireoide do indivíduo está normal, né? Se ele tiver hipotireoidismo, a termogênese dele será problemática, né? Pronto, você tem um termogênico belezinha, né? Mas tem outras coisas que vêm pela frente. O que acontece com esse indivíduo? Você vai estimular muito o sistema nervoso simpático dele. Estimular o sistema nervoso simpático, se ele tiver problema no coração, é piripaque, quer dizer, não é na certa, né? Mas vai aumentar o risco. Então faça uma termogênese racional, dê valor à sua vida e proteja a sua vida. E consulte com um cardiologista, consulte com um nutricionista e avalie se você deve ou não usar um termogênico. Por exemplo, o efeito do tireoide. Aí então você pensa assim, poxa, então quer dizer que a minha tireoide tem que estar perfeita? Tem. Ó, a conversão de T4 para T3 é selênio dependente. A norepinefrina atua nos receptores, mas olha só, ele estimula a conversão de T4 para T3 ao mesmo tempo que estimula o MP cíclico, que vai estimular os acoplamentos de proteínas, que vai aumentar o metabolismo oxidativo, que é o que? A termogênese. Então você vai, a norepinefrina atua em conjunto com o T3 e T4? Sim, mas para o T4 vir para T3, você precisa de selênio. Selênio, né? Senão você não tem esse caminho legal. Então, na deficiência de selênio, a sua termogênese será prejudicada.
né? Mas olha que legal, eu preciso melhorar, e outra coisa que você tem que lembrar é de proteger a mitocôndria do seu paciente, né? Então, na verdade, o que acontece aqui também, né? Quando você come o alimento, né, você libera a PONC. A PONC é a própria melanocortina. A própria melanocortina faz o quê, né? A própria melanocortina libera alfa-MSH. E olha aqui, quando o alfa-MSH liga no seu receptor, estímulo metabólico, ou seja, termogênese. Eu sempre falo pro pessoal, o que é bom para tirar o apetite? Eu brinco com os alunos e falo, comida é a melhor coisa para tirar o apetite. Mas a comida também é termogênica, né? Então olha aqui, comeu, liberou PONC. Isso é um dos sistemas de saciedade. Liberou PONC, que é a própria melanocortina, e o que vai fazer essa própria melanocortina? Vai ser quebrada. Um produto que libera é o alfa-MSH. O alfa-MSH vai chegar lá e fazer o quê? Diminuir a ingestão de alimentos e estimular a termogênese. Um outro produtinho que não está aqui, que é liberado pela própria melanocortina, é a beta-endorfina. A beta-endorfina dá aquela sensação de dever cumprido quando você come, né? Porque depois que você come, além de você ter uma diminuição do apetite, você tem uma sensação de bem-estar, né? Que causa vício, né? E a própria melanocortina libera a beta-endorfina, né? E o MSH, alfa-MSH, é termogênico, né? E olha outro caminho aqui, a cafeína, né? Bloqueando o receptor de adenosina. E aí você tem o que? Uma diminuição da atividade da adenosina no seu receptor. E aí você tem o que? Uma diminuição da atividade da fosfodiesterase, aumentando o AMP cíclico. Isso vai fazer o que? Aumentar o gasto energético. Mas olha a catequina, por dois caminhos, diminuindo a inflamação, mas ao mesmo tempo ativando o CONT. A CONT, que é inibindo a CONT, perdão. A CONT, que é a catecolamina ortometiltransferase. Catecolamina ortometiltransferase. Inibindo a CONT, aumenta a norepinefrina. Aumentando a norepinefrina, aumenta a adenilato ciclase. A adenilato ciclase aumentando, aumenta a MP cíclico. Então quer dizer que cafeína mais catequina são sinérgicos na termogênese? Sim. Então começa a formulação. Quer dizer, então, que se eu somar cafeína com cafeína, eu vou ter uma sinergia? Sim. E se aumentar a liberação de norepinefrina, eu vou ter sinergia? Sim, também. E quem faz isso? Capciato, ou capsaicina, ou capsaicinoides, o triglicerídeo de cadeia média e o ácido graxo poliinsaturado. Quando a minha adenosina aumenta na minha fenda sináptica, eu vou ter o quê? Baixa de norepinefrina. E aí eu vou ter uma compensação e uma descompensação metabólica. Aumentar a perfusão sanguínea, aumentando a chegada de oxigênio por aumento de óxido nítrico, eu vou aumentar a minha termogênese? Parece que sim. Segundo esse estudo, né, ele sugere que provavelmente a arginina pode levar a uma diminuição da gordura branca e aumentando a gordura marrom, né? Então, pensa muito bem que talvez esse efeito do óxido nítrico aumentado devido à arginina pudesse ser feito pela atividade física, né? Atividade física aumenta a produção de óxido nítrico, ou pelo nitrato inorgânico, suco de beterraba ou suco de espinafre que é menos calórico. Então imagina você estimulando via suco de espinafre aumento de óxido nítrico, aumentando o PGC1-alfa, aumentando o que chama de tecido adiposo marrom, melhorando seu status termogênico. Mas, segundo os estudos, talvez você possa usar a arginina para essa finalidade, né? E olha novamente esse estudo mostrando que atividade física estimula PGC1-alfa. E esse PGC1-alfa vai estimular a termogênese, porque estimula o metabolismo oxidativo. Mas também pode estimular o quê? O aumento do tecido adiposo marrom, né? E o aumento do PGC1-alfa vai aumentar o metabolismo oxidativo no seu músculo e no seu tecido adiposo marrom, levando você a quê? A ter um efeito metabólico interessante. E olha aqui o receptor da tireoide normalmente mostrando, por isso que se você tiver hipotireoidismo, você terá uma termogênese muito ruinzinha, de segunda categoria. E olha aqui o PPAR, né, o receptor ativado por proliferador de peroxissomo, que aumenta a captação de ácido graxo livre, particularmente aqui o alfa, né? E o seu famoso retículo sarcoplasmático, liberando cálcio para sinalização. E, de forma interessante, o caminho interativo do exercício
O aumento da lipose levando ao aumento, por exemplo, por efeito beta-3 adrenérgico, por exemplo, com uma norepinefrina, a catecolamina ligando no seu receptor, estimulando a lipólise, né, atividade física, o aumento da leptina e a diminuição da adiponectina, aumentando a MPK, o quinase do AMP, tudo isso levando ao que? O aumento da oxidação ou da beta-oxidação de ácidos graxos e depois a fosforilação oxidativa levando ao aumento de produção de ATP. Né? Uma sinalização onde você tem o que? Esse caminho do sistema levando uma ativação da MPK e a relação MP-ATP é o que melhor estimula a MPK. E olha que legal, você tem possíveis efeitos aqui, a metformina, a berberina, um ativo do Berberis vulgaris, as tiazoledinedionas e o resveratrol, né? Possíveis auxiliares. Mas olha aqui um bichinho que ninguém dá valor para ele, que está aqui bem folgadinho no canto, cálcio fazendo uma sinalização de estímulo via calmodulina, né? E aqui novamente voltando para a arginina, será que a arginina vai aumentar o tecido adiposo marrom? Segundo os estudos mostram que muito provavelmente o aumento de produção de óxido nítrico vai realmente estimular o tecido adiposo marrom, o crescimento e o desenvolvimento. Comece a pensar em colocar um produto que aumenta o óxido nítrico, aumenta a sua arginina no seu corpo para exatamente fazer esse caminho aqui. É uma sugestão, né? De forma interessante, né, todo esse sistema associado, né, no metabolismo, a arginina é um possível estimulante via hemioxigenase ou via óxido de sintetase, aumentando a perfusão sanguínea, aumentando a MPK, aumentando o caminho metabólico, aumentando a oxidação, né, a oxidação de ácidos graxos. Mas também existe outro caminho possível de aumentar a biogênese mitocondrial e tornar o seu tecido adiposo marrom mais desenvolvido, né? Então a gente começa a achar que a arginina pode ser um bom produto para essa finalidade, né? Aqui você tem alguns estudos mostrando, né, o efeito da arginina, né? E aqui você tem o que? Você tem em ratos, né? Mas olha aqui um trabalho em humanos, né? Talvez o primeiro, mas olha só, 21 dias, diminuição de 43% do tecido adiposo, ó, 80 mg por quilo, é uma dose cavalar, é uma dose grande, né? Mas é um indício de que esse efeito da arginina, que foi bem comprovado em ratos, pode funcionar em seres humanos, né? E olha aqui o outro caminho, né? Alimento é termogênico, capsaicina, capsiato, mentol e alil isotiocianato, que está presente no alho, né? Que é uma molécula sulfurada que poderia ser comparável aos produtos constantes em uma couve de Bruxelas, né? Mas olha aqui, o mentol, o capsiato e a capsaicina são ingredientes alimentares que atuam no receptor TRPV, né, o receptor de sinalização de frio, estimulando a liberação de norepinefrina. A norepinefrina vai atuar nos receptores... gente, é porque, olha só, está escrito noradrenalina. Mas se vocês se lembram muito bem, o nome noradrenalina, a adrenalina mudou o nome para epinefrina, né? Eu não sei se voltou de novo, mas houve essa convenção há vários anos atrás. E aí eu aprendi, comecei a chamar, depois de muito tempo estudando adrenalina, me ensinaram que o nome certo era epinefrina, e que da noradrenalina era norepinefrina, eu aprendi e agora todo mundo escreve noradrenalina e eu ainda continuo falando norepinefrina. Mas é norepinefrina, é noradrenalina, atua receptor beta, né? Pegando o tecido adiposo branco, gerando uma diminuição da quantidade de gordura nele, pegando o tecido adiposo marrom, aumentando o gasto de energia nele, ou aquele tecido intermediário, que é o branco com mais mitocôndria, que vamos pôr o nome nele agora, né? Vamos pôr o nome de bege, né? Bege, tecido adiposo bege, inventei agora, que é o tecido adiposo branco, um pouquinho mais de mitocôndria, que foi estimulado pelo seu metabolismo oxidativo induzido por aumento de perfusão, desacoplamento de proteínas mitocondriais e estímulo de biogênese mitocondrial, né? Olha o que haveria de melhor para você ter um termogênese. Se você tiver mais tecido adiposo marrom, você faz a termogênese. Você tem que ter o branco para quê? Para você liberar o ácido graxo para ele queimar no músculo.
porque o músculo tem que usar a energia para isso, né? Olha aqui que interessante, um efeito termogênico, né? O gasto de energia em 24 horas. O efeito da cafeína, o efeito de uma cafeína mais o galato-tiepigalocatequina. O que o galato-tiepigalocatequina faz? Inibe a nossa famosa CONT, catecolamina ortometiltransferase, né? Segundo algumas citações, também inibe a sintetase do ácido graxo. Mas, né, quando você avalia aqui, né, o nível de termogênese, o nível de termogênese com ingestão de 1.200 mg de cafeína é o nível de termogênese com a ingestão de mais ou menos 600 mg de cafeína quando você coloca um chá verde junto, né? Sinergia, né? E olha aqui, pimenta vermelha com cafeína. Já pensou? Se pede, vai lá à farmácia, eu quero uma cápsula com pimenta vermelha, eu quero 500 mg de pimenta vermelha com 100 mg de cafeína e tome em repouso, né? Não toma antes do exercício, não vai dar uma suadeira danada. E aí você toma em repouso, por exemplo, agora, quando você está assistindo uma aulinha. Agora, se você está assistindo à noite, toma não, porque a cafeína bloqueia receptores AT1, que aumenta o glutamato e aumenta a excitabilidade. Por isso que o indivíduo que toma cafeína pode ficar nervosinho. E outra coisa, né? Aquele cara que já é nervosinho, tomar cafeína vai deixar ele mais nervosinho ainda, né? Você tem que ver, porque a cafeína tem a questão da sensibilidade do indivíduo, né? Mas uma pimentinha com a cafeína, né, é um bom produto para você ter uma termogênese, né? Isso aqui é um trabalho também de termogênese, só que eles, na verdade, não é nem termogênese, é perda de peso, né? Mas supõe-se que seja por termogênese, que o chá verde é termogênico. E aí eles pegaram o chá verde em forma de cápsula e em forma de chá, 4 copos, e aí dosaram quantas catequinas tinham mais ou menos 1 grama de catequinas. E o extrato em forma de cápsula com mais ou menos a mesma quantidade. Quer dizer, não é igual, é parecido. É igual eu falo de japonês, né? Mas não vou contar essa piada mais não, senão o pessoal vai ficar peco da vida comigo. E aqui você tem o que, ó? Perda de peso. Eles perderam o peso tanto tomando chá quanto tomando o famoso seu extrato, né? E olha que interessante, porque o chá e eles têm efeitos diferentes. Ó. Olha que coisa mais esquisita, né? Quando ele tomou chá, o triglicerídeo dele caiu. Mas o cara que tomou a cápsula, o triglicerídeo aumentou. Olha que coisa mais estranha, né? Parece esquisito, mas ó, o cara que tomou chá, o colesterol baixou, mas não foi tanto assim. Mas o cara que tomou a cápsula, o colesterol baixou mais. Vai explicar, né? Tem coisas, provavelmente é a biodisponibilidade ou talvez um produto que estava no chá e que não estava na cápsula, porque durante o processo de extrato ele foi destruído e que fez essa diferença. Né? Existem vários pontos a se considerar. Né? Então, esse aqui é um trabalho, olha que legal, esse aqui é um trabalho com uma bebida enriquecida com cafeína. Né? Então, você tem um chá verde, né? Uma bebida controle e uma bebida com bebida com catequina. A diferença é o que? A diferença é a cafeína que tem mais aqui. Né? E olha que interessante. Quando você consome a catequina, né, o que acontece com você? Você tem o que? Uma perda de gordura. Né? Você tem uma perda de gordura, mas olha que coisa esquisita. Esquisita nada, né? Legal. Ou talvez não tão legal assim. A perda de gordura foi só visceral, não foi subcutânea. Isso quer dizer o quê? Funciona para aquele caboclo barrigudo, mas não funciona para a mulher que é bunduda, né? Mostrando o quê? Um efeito localizado. E realmente a gordura reage de forma diferente. Então o tecido adiposo subcutâneo ele é diferente do tecido adiposo marrom. Perdão, o tecido adiposo subcutâneo é diferente do visceral. O tecido adiposo visceral ele é mais fácil ele é mais suscetível à termogênese. Então, é muito mais fácil você emagrecer um homem barrigudo do que uma mulher gordona com quadril largo. Por quê? Porque a gordura subcutânea não responde tanto assim ao termogênico, mas a gordura visceral responde. O que do ponto de vista de saúde é interessante, porque a gordura visceral é associada a risco cardiovascular. A gordura subcutânea não, é só estético e doloroso se for muito hipertrofiado. Gera inflamação? Gera. Mas como ele tem pouca irrigação sanguínea, as citocinas inflamatórias não saem cantando pelo corpo afora que você está inflamado em algum cantinho do seu corpo. A gordura visceral não, ela gera inflamação, mas ela é muito bem drenada do ponto de vista sangue. Aí ele gera inflamação na sua gordura visceral. Geralmente essa gordura visceral gera citocinas inflamatórias que vão para o seu fígado e inflama seu fígado. Né? Por isso que o cara que tem um barrigão, né? A minha é uma barriguinha, né? Se alguém está pensando nisso, a minha é barriguinha, mas está diminuindo. Se você tem um barrigão, você é um cara inflamadão.
E a sua barrigão está inflamada, a sua gordura visceral está inflamada, falando para o seu fígado se inflamar também, né? E olha aqui o chá verde, né? Um extrato rico em polifenóis e cafeína, né? A cafeína, o gasto diurno, total de gasto de energia. A cafeína, ela leva a gasto de energia, o chá verde também mais, né? Então você tem o gasto energético a mais quando você consome cafeína e chá verde. Mas olha só, gente, a dose foi pequena, 50 mg de cafeína com 90 mg de galactoepigallocatequina. E o outro foi 50 mg de cafeína, ou seja, uma dose pequena, né? Uma vez ao dia é uma dose pequena, né? E olha a questão, por exemplo, das catecolaminas urinárias, né? Quando você vê aqui o chá verde aumenta a catecolamina, assim como também a sua cafeína, né? E ó, a epinefrina não foi a catecolamina aumentada principalmente não, mas ó só, a dopamina e a norepinefrina pifa lá em cima, né? E à noite a diferença não foi tão grande, foi só o chá verde contra a dopamina, mas os dois aumentaram mais a norepinefrina. Então mostrando que há um certo tropismo, né? Olha que legal, beleza, né? Isso aqui é um trabalho do Ilex paraguariensis, o mate, né? O mate, aí você pergunta assim, poxa, o mate é termogênico? Parece que é, né? Parece que o mate ele aumenta o gasto de energia no seu corpo, né? Olha a alteração do gasto de energia basal seu, mostrando que o aumento de gasto de energia com o seu famoso mate, um pico, né? Mas o mais interessante foi o que? O coeficiente respiratório, onde houve uma mudança no seu metabolismo. E o que acontece? Quando você avalia o Guaraná parece que também tem um efeito parecido, né? O Guaraná é termogênico, parece que é, né? Mas ele é termogênico porque ele tem a cafeína? Pode ser, né? Olha que interessante esse outro slide aqui. O que tem aqui? Cálcio, né? O cálcio dietético aumenta, baixa o PTH. Abaixo do PTH baixa o cálcio intracelular. A diminuição de cálcio intracelular diminui a transcrição da sintetase do ácido graxo, diminuindo a ressíntese de ácido graxo e esse aumentando a lipólise. Cálcio aumenta a lipólise? Segundo os estudos, sim. E realmente isso foi identificado naquelas pesquisas americanas unânimes, né? E aí ele identificou que a população que consumia mais cálcio tinha um peso menor, ou seja, era menos gorda, né? Então esse é o efeito sugerido do cálcio na modulação. O cálcio em excesso dentro da célula inibe a lipólise, mas a falta de cálcio estimula a lipólise, né? Então esse é o efeito do cálcio, diminuição de cálcio intracelular. Olha que interessante, um suplemento de cálcio vitamina D, né? Onde eles avaliaram o que a gente chama de uma dieta rica, né, e pobre em ácidos graxos. Não. Na verdade é isso mesmo. Então você teve o que? A suplementação de cálcio com vitamina D mais liberação de ácido graxo livre, não essencial, né? E aqui o indivíduo que consumiu mais cálcio tinha mais glicerol circulante, mostrando que aumenta a termogênese realmente, né? Tá certo? Esse aqui é uma formulação com cafeína, citosauróntio, garcinia, cambodia e cromopicolinato, né? Não, cromonicotinato. E eles mostraram que essa formulação, né, aumentava o nível de ácido graxo livre, mostrando ou sugerindo uma termogênese. Ou quando aumenta muito o ácido graxo livre, quer dizer que ele funciona de adiposo branco, tá? E aí a lipólise. Aumentou também o glicerol circulante, né? Mostrando que possivelmente ele tem um efeito termogênico ou pelo menos lipolítico no seu tecido adiposo branco. Beleza? Aqui uma formulação mais complicada, né? Isso aqui seria aqueles proprietary blends que tem lá nos Estados Unidos, né? Uma formulação com cafeína, guaraná, chá verde, mate, carnitina, ácido pantotênico, cromo, né? E chá verde, né? Outro chá verde, olha que legal. Sálvia, raspberry ketones, capsicum 1, extrato de capsicum, tirosina, sax alba que tem o salicilato, gengibre officinalis que tem o gingerol e as chagols, fucus vesiculosos que tem iodo, panax ginseng.
E bioperina, que é a piperina, né? Que está presente no piper nigrum, né? E aí eles deram a formulação e olha aqui o importante. Quanto tem de catequina e cafeína, né? 340 mg de cafeína, 60 mg de catequina. E olha aqui o que aconteceu. Aumenta o gasto energético, sim, né? Em repouso. Só que ele deixa o indivíduo mais acesão, né? Aumenta o estado de alerta, né? Mas ele melhora o foco. Então o termogênico é um produto muito legal para você ficar aceso, focado, né? Essa fórmula aqui, tá bom? E o gasto energético percebido é maior, se o nível de energia percebido é maior, o cara sente que ele pode mais do que ele pode. Eu sempre acho que o atleta é problemático no momento em que ele acha que pode mais do que pode. Porque quando ele acha que pode mais do que pode, aí danou-se tudo, né? Ele acha que ele é super-homem e ele não é. E aí é que ele se machuca e se estrumbica todo. Mas ó, diminui a fadiga, né? Então a seção de fadiga é menor quando você usa essa forma maluca aqui embaixo, né? Mas a pressão sobe, a pressão arterial sobe diastólica e a sistólica sobe, ou seja, repercussão cardiovascular, sim, né? Tá bom? Então sempre tomar cuidado com as coisas. Isso aqui é interessante, aí você fala assim, putz, o que mais você tem de esquisito? Isso aqui é um trabalho com suco de caju, né? Suco de caju, olha que coisa interessante, né? Um suco de caju contendo uns tracinhos de coisa. Então, você vê aqui, ó, 3,36 mg de vitamina C, 1,6 mg de leucina, 3,4 mg de isoleucina, 0,9 mg de valina, né? E ó, 69,8 de açúcar por 100 ml. Putz, grama é uma coisa estranha, né? Aí você pega os caras e fala assim, você vai tomar esse suco de caju aqui antes da atividade física. E a oxidação de carboidrato nos indivíduos é maior quando ele usa o suco de caju, né? Olha que coisa esquisita. Placebo, né? Antes e depois, né? O que acontece com ele? O caju aumenta a oxidação de glicose, né? E olha aqui, o caju aumentou a oxidação de gordura, né? Caju é termogênico? Segundo os estudos, suco de caju natural parece que tem efeito termogênico. Eu vejo assim, o caju naturalmente ele tem taninos, né? Eu fico perguntando se não são esses taninos que têm esse efeito, né? E aí você vê aqui, pô, mas espera aí, então quer dizer que eu vou fazer um suco de caju, vou pôr um guaraná lá dentro, vou misturar com chá verde e tal. Cuidado com essas misturas, né? Eu trouxe aqui algumas coisas curiosas para vocês, né? Do ponto de vista natural. Imagina assim, um suco de caju com efeito termogênico, né? Daqui uns dias o pessoal vai começar a desenvolver extrato de caju para termogênicos. E eu acho que funciona assim, né? É uma possibilidade. Olha que coisa mais esquisita, legal e interessante. Olha aqui que legal. Antes e depois da suplementação, né? Então você tem a gordura, né? Antes e depois, assim como você tem a gordura pós-suplementação. E olha que os indivíduos não treinados e o treinado perderam gordura, né? Queimam gordura, né? Com o uso de suco de caju, né? A coisa mais interessante aqui, né? O triglicerídeo de cadeia média. O triglicerídeo de cadeia média e o triglicerídeo de cadeia longa, né? Eles têm efeito muito interessante. Os PUFAs, né? E os MCTs, o TCM na verdade, eles aumentam a saciedade e aumentam o gasto energético. Isso vai levar ao quê? Num consumo racional, vai levar a prevenção de ganho de peso, mas tem que ser acompanhado, né? Bem acompanhado, na verdade. Então, o triglicerídeo de cadeia média, né? Aqui associado, mostrando o quê, né? Que o triglicerídeo de cadeia média, a linha sólida, aumentou o consumo de oxigênio. Se ele aumentou o consumo de oxigênio, é porque ele aumentou a oxidação de gordura, né? Ou de carboidrato, mas ele aumentou o consumo de oxigênio em relação à cadeia longa, né? Então o triglicerídeo de cadeia média é termogênico? Ó, aumentou o 3-beta-hidroxibutirato. Então ele é termogênico, né? Olha aqui a capsaicina. A capsaicina ativa TRPV1, que são receptores de frio, aumenta catecolaminas, aumenta a ligação dela nos seus receptores e aumenta o gasto de energia por ativação mitocondrial. Então a capsaicina, o capsiato, todos eles levam a perda de peso? Sim, né? Então olha aqui, né, uma dieta, um balanço energético nos indivíduos usando, né, pimenta vermelha e cafeína, né? E no geral, você quando pega, por exemplo, o uso de um capsaicinoide, você tem aqui alteração no potencial, no percentual de gordura,
principalmente a gordura abdominal. Eu não falei que a abdominal é mais sensível à termogênese? Então, e olha aqui ainda trabalhos de capsaicinoides e oxidação de gordura. Então, quando eu tomo mais capsaicinoide, eu oxido mais gordura, ó, bem mais, né? Se você for avaliar em termos de comparação com o placebo, ela é bem melhor, né? E aí eles fizeram esse trabalho para ver se era a pimenta na boca, né? Ou se era a ingestão da pimenta. E fizeram a capsaicina em forma de cápsula e a capsaicina em forma de suco. Ó, haja problema nos que testaram, né? Então, um suco com pimenta. E aí o que eles notaram? Eles notaram que tanto a capsaicina no suco quanto em cápsula levava a um maior gasto de energia, um efeito maior na perda de peso. O que eles mediram aqui? A capsaicina, né, os capsaicinoides, diminuir a ingestão de alimentos, né? E esse foi um efeito mostrado. Mas eles são termogênicos? Altamente termogênicos, né? Então pega aqui a pimenta, né, vermelha, né? Então aqui quando eles começaram a usar mais pimenta vermelha, né, eles tiveram aqui o vermelho e a pimenta, né, então tiveram mais o que? Gasto energético. Pimenta é termogênico? É, né? E pimenta é refresco? É, no olho do outro, não no meu, né? Então olha só que interessante, porque a própria pimenta, além de ser termogênica, também tinha um efeito no apetite, né? Diminuía a ingestão de alimentos, ó. Preocupação com o alimento, menor na pimenta vermelha, né? Desejo de ingerir gordura, menor na pimenta vermelha. Desejo de ingerir alimentos salgados, menor na pimenta vermelha. E desejo de ingerir alimento doce, zero na pimenta vermelha, né? É um bom produto talvez para você começar a preocupar, né? Beleza? Olha que legal isso aqui, né? Isso aqui também é um trabalho de pimenta, só que é uma pimenta não pungente. Então quem é o ativo aqui é o capsiato, né? E o capsiato fez o quê, né? Ele aumentou a termogênese nos pacientes, né? Mostrando um benefício do capsiato na perda de peso ou na termogênese. Isso aqui é um trabalho no balanço energético de pimenta vermelha mais cafeína, mostrando que pimenta vermelha mais cafeína funciona para isso também. Beleza? Isso aqui está repetido, né? E olha aqui a combinação de pimenta vermelha e o equilíbrio de a frequência cardíaca. Olha que, na verdade, né, a ingestão de alimentos caiu quando você ingeriu mais pimenta vermelha, a sua frequência cardíaca aumentou. Então, a variabilidade na frequência cardíaca aumentou. Então, ou seja, não é legal, né? Não é bom, tem que tomar cuidado. Somar cafeína com cafeína com chá verde, né, o galatibo-galicatequina, dá efeito cinético, segundo os estudos, sim. Aqui uma comparação entre o chá verde, a tirosina, a cafeína e o placebo, né? Aqui as doses aqui embaixo para vocês, mostrando que a cafeína ainda é o melhor, mesmo em doses menores, né? Melhor que o chá verde, melhor que a tirosina, mas associa os três, né? Porque cada um atua de uma forma diferente, né? Associe os três para efeito termogênico, seria a minha sugestão para vocês. Tome cuidado com o seu paciente, né? Isso aqui está repetido, né? Então, quando você associa, isso aqui foi um trabalho de pimenta vermelha seca, 1 grama contendo 3 miligramas de capsaicinoides, né? E aí quando você vê, né, o que ele faz no seu paciente, né? Então você nota que não teve lá tanta alteração imediata, mas quando você analisa, você teve o que? Uma leve mudança naquilo que nós chamamos de pressão, de frequência cardíaca, né? Então houve uma frequência cardíaca alterada, né? A norepinefrina aumentou e olha que 2 horas e meia parece que é o momento de efeito. Isso quando é pimenta, tá, pessoal? É pimenta, não o capsiato, outro produto, né? É quando é a pimenta. Esse retardo em 2 horas e meia do seu efeito adverso máximo, né? Tá certo? Mas, quando você nota ele e avalia o glicerol e o ácido graxo livre, ele é termogênico? Ele é termogênico. E coincide com o pico de efeito termogênico com o pico de efeito cardiovascular. Ou seja, termogênese e cardiovascular andam ali, ó, grudadinhos, né? Isso aqui é um trabalho também falando da associação de efedrina cafeína, né? Então você tem a cafeína, efedrina e a efedrina mais cafeína. Quando você soma efedrina mais cafeína, dá efeito cinético? Dá.
tanto no efeito benéfico, que é a termogênese, quanto no efeito adverso. Efedrina a gente não está usando, né? Isso aqui é outro mostrando que há um sinergismo, né? Aqui, na verdade, o gasto de energia, que é o principal. Então, é legal associar efedrina com cafeína? É legal, funciona legal, mas não pode, a efedrina, se não me engano, está proscrita no Brasil, né? Aí você tem aqui um efeito lipolítico de um citrus, né? Uma laranja vermelha, grapefruit, né? Uma marca registrada, né? Que tem sinefrina, né? E ela inibe a fosfodiesterase, né? É um efeito muito semelhante à cafeína, né? E aí você tem o que, na verdade? Então você tem a avaliação do efeito. Realmente o produto tem um efeito termogênico ou lipolítico, como mostra aqui, né? Assim como o Guaraná mostrou, assim como a cafeína mostrou um efeito muito melhor, né? O isoproterenol mostrou um efeito, não vou falar palavrão, né? Muito bom, né? Então, mostrando isso aí. Então, olha aqui, a sinefrina tem efeito, tem o Guaraná tem efeito, a cafeína, né? A teofilina. Ó, daqui a um tempo o pessoal vai começar a pensar em usar a teofilina para essa finalidade, né? E o que aconteceu com o pessoal? O pessoal que usou o sinetrol teve uma tendência à perda de peso, né? A sinefrina aqui é a mesma coisa, diminuição da gordura corporal, né? Isso aqui é um trabalho de citrus aurântico com cafeína e erva de São João, tá aqui a fórmula aqui embaixo. E o que ele mostrou, né? Mostrou perda de peso, né? Então, a cafeína é termogênica, o citrus aurântico é termogênico, né? E a erva de São João aumenta a dopamina, possivelmente ela é um produto com leve efeito de diminuição da compulsão pela ingestão do alimento, que é um vício, né? Então comece a pensar em talvez abordar por esse caminho aí. E o efeito do citrus aurântico em perda de peso, o citrus aurântico é um termogênico, né? Porque ele contém a famosa sinefrina, beleza? Aqui você tem um efeito da sinefrina, né? Esse aqui na verdade é ativação de MPK. Então o que ele mostrou é que ele aumenta a MPK no músculo. É uma coisa interessante, não sei se fantasticamente, né? Isso aqui é um trabalho de perda de peso numa associação de cafeína e efedrina, mostrando que numa associação cafeína e efedrina leva a uma maior perda de peso, né? O problema na verdade é usar essa formulação, né? Isso aqui é um trabalho em termos de efeito, né, de resposta térmica de uma associação de MSH mais glicina e glutamina, mostrando que peptídeos no futuro poderiam ser utilizados para essa finalidade, que é a glicilglutamina mostrando o efeito termogênico. E essa vocês não sabiam, né? O cálcio é um produto a ser associado nas suas formulações, né? Está repetido isso aqui. O TCM aqui também está repetido, né? Eu acho que eu estou ficando velho, estou começando a fazer repetição dos produtos. Isso aqui é uma revisão, né, de produtos termogênicos, né? Teste de produtos termogênicos em atividade nos indivíduos. O chá verde mostrando o efeito, né? O oolong, que é também o chá verde, é um subtipo do chá verde, né? Mostrando o benefício na perda de peso, ou seja, o efeito termogênico. Isso aqui são efeitos com cafeína, também mostrando o efeito termogênico, né? E aqui é capsaicina, que é o da pimenta, né? Também mostrando efeito termogênico na sua maioria, né? Isso aqui é uma formulação com pimenta caiena, né? Que é a pimenta vermelha, contendo capsaicina, o chá verde, que é o green tea, né? E a tirosina mais a cafeína, mostrando o quê? Mostrando que há um efeito termogênico desses produtos, né? Então eles mostraram o benefício da termogênese induzida por essa associação. Água, o consumo de água. Se você tiver diminuição de água no seu corpo, você terá menos termogênese. Parece que isso é uma coisa normal, né? Porque se você tem desidratação, né? A termogênese ela é osmossensível, porque quando você gera calor, você tem que perder o calor na forma de água. Se você tem menos água, seria evidentemente que a sua termogênese fosse modulada e fosse diminuída. Então, quando você vai numa academia e sua as bicas, né, na verdade, você tem que preocupar com essa desidratação, porque essa própria desidratação diminui a termogênese, aumenta a sua temperatura basal e diminui o seu rendimento físico. Então, manter o status corporal de água é importante para a sua saúde, né?
Então, beber água é termogênico? Não. Manter sua água corporal na concentração que você deveria vai facilitar a termogênese e vai propiciar uma termogênese, né? Beleza? Olha que interessante, porque aqui é uma associação, né? Então pensa em você numa capsaicina, numa tirosina, num chá verde para inibir a CONT, numa cafeína para ativar a MP-ciclo, tudo isso fazendo o que a gente chama de sinergia para melhorar o efeito termogênico do indivíduo, né? Pensa na termogênese de jeito, né? Como um montante, né? Um geral. Então você tem descrição de... esse aqui é um ingrediente bioativo, né? Cálcio, olha, tem cálcio pra caramba, né? Pimenta caiena, cafeína, tirosina e chá verde. Ó, essa fórmula aqui é para dar termogênese num cavalo, né? E o que ela combinou? Que lá foi termogênico? Foi, aqui, mostrando o efeito termogênico daquela formulação, né? Então mostrou um efeito de aumento da taxa de metabolismo e repouso, que é quando você tem que fazer sua termogênese, né? Beleza? Funciona? Funciona, né? Então aquela misturinha que eu passei ali atrás olha aqui, a aspirina. A aspirina é termogênica? É, mas a dose, ó, 81, 650. A diferença na termogênese 181 e 650 é muito pequeno, né? Então ele é um pouquinho melhor que o placebo. Então imagina você, ó, uma aspirina 81 mg é quando você usa para prevenir doença cardiovascular, né? Talvez uma aspirina não sozinha não vai fazer você perder peso nenhum. Mas dentro de um contexto, né, talvez fosse um bom produto. Você tem outras drogas, né, que são candidatos. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Capsaicina, ou capsiato, né, e mentol. Mentol é termogênico? Pode vir a ser termogênico. Em ratos está dando um resultadinho muito legal, né? Aí você pensa assim, poxa, mas o que ele faz? Ele ativa receptores TRP, né? Assim como a capsaicina também, capsaicina é um ligante TRP, assim como o capsiato também, né? Então olha só que interessante, os famosos fat burners, né? CLA. CLA não tem no Brasil, então esquece, né? Forskolin funciona? Funciona. Green Tea. Fucoxantina também tem um efeito? Parece que sim. Cromo, carnitina, taurina, chá verde, né? Não sei se tem muita coisa, né? Mas o galato de hemogalocatequina é um bom produto. A dihidroxiacetona pode ser um produto para o futuro. O cálcio, né, a garcina, a capsaicina é um puta produto, né? O beta-citosterol está sendo avaliado, então tudo está sendo discutido, né? Então, na verdade, o beta-bloqueador diminui o efeito termogênico? Sim. Foi aquela formulaçãozinha aqui, né? Quando você dá um beta-bloqueador, você diminui a termogênese pelo produto e é dose dependente, né? Então, quem usa um propanolol, um pindolol, um metoprolol, não adianta você tomar um termogênico, né? Quer dizer, até adianta, mas você não vai ter aquele sucesso todo, né? Então você tem o efeito... o estrógeno. O estrógeno, ele é um produto que modula a lipólise. Então quando você, por exemplo, está com o estradiol lá em cima, você tem menos termogênese? Parece que sim, né? Então pega o seu efeito, né, do seu famoso estradiol, administrado no seu paciente numa cultura de célula, né? Você vai ver que o seu estradiol tem um efeito modulador da lipólise, né? E olha que interessante, isso pode refletir na velocidade de perda de peso ou na termogênese no homem e na mulher. O homem, como eu disse para vocês, ele tem um problema. A mulher a mulher e o homem comportam de forma diferente quanto a efeitos termogênicos, mas tudo depende do tipo de gordura que você tem. Se você tem mais gordura visceral, você terá mais efeito termogênico. Se você tem mais gordura subcutânea, você terá menos efeito termogênico, né? Tudo é associado a isso, beleza? Há uma avaliação, né, no seu paciente com relação a sobrepeso e intensidade de exercício, fentolamina, propanolol, mostrando que o propanolol diminui a intensidade do efeito, né, no sistema, né? É uma coisa bem conhecida, né? E o efeito é diferente em mulher e no homem, né? Tá certo? Passando. O glicerol plasmático com ativação da MPK, aumentar a MPK é uma coisa que a gente poderia pensar em ativar a lipólise, mas a homocisteína suprime a lipólise nos adipócitos ativados pelo MPK, ou seja, particularmente esse adiposo marrom, né? Então, quando você tem a homocisteína mais elevada, né, você tem menos lipólise.
estresse oxidativo, sei lá, produção de óxido nítrico menor, não sei. Mas há fatores que interferem na lipólise, né? Ou mesmo o antioxidante. Então olha que coisa interessante aqui, você administrou nos seus pacientes salina ou vitamina C, né? Isso aqui é uma avaliação, né? E olha aqui que na verdade quando você avalia, né, nos indivíduos ou nos animaizinhos onde você deu a vitamina C, você vai notar que a vitamina C, a deficiência de vitamina C não pode existir, ou seja, não pode ter deficiência de antioxidantes, né? Seria lógico que na deficiência de antioxidantes o estresse oxidativo fosse modulado e você fizesse menos termogênese. Então, no frigir dos ovos, quando você for pensar em termogênese, pensa nesse slide aqui, ó, nessa imagem aqui. Termogênese é isso aqui, é tudo juntado, né? E lembra muito bem que o ideal é você fazer um caminho de sinergia, usar diferentes produtos para ter um efeito somatório no final. E, mais do que isso, né, pensa na sua saúde. Não comece a usar um termogênese sem uma recomendação de um profissional, principalmente se ele tiver produtos que sabidamente têm efeito adverso, como os capsaicina, cafeína, como por exemplo esses produtos que liberam, né, norepinefrina, quando tem a sinefrina, quando tem aqueles produtos todos juntos, né? Tomem cuidado com extratos vegetais que vocês não conhecem. Tomem cuidado com interações. Se você for cardiopata, você tem contraindicação. Se você não sabe se você é cardiopata, você não tem certeza absoluta que você é saudável, procure um médico. Oriente-se com um nutricionista. Não compre termogênese sem uma orientação de um profissional, né? Vai ser muito difícil você morrer usando um termogênico, mas já existem relatos de morte associados ao consumo irregular de termogênicos. E eu não quero que você morra, né? Então tome cuidado, cuide da sua vida. Termogênico é um produto legal? É um produto legal. Ajuda. Dá para perder peso com termogênico? Dá. No contexto de uma dieta, no contexto de uma atividade física, uma termogênese em repouso, dá para você ter um efeito benéfico? Sim. Outro problema do termogênico é que ele induz o metabolismo oxidativo. Você pode ter estresse oxidativo associado a termogênico. Ninguém pensa em proteger a mitocôndria durante uma termogênese. Protege a sua mitocôndria. Ela que vai fornecer energia quando você estiver velhinho lá no seu final de vida. E se ela tiver capenga igual você estará, você vai ter problemas sérios. Beleza, pessoal? Sempre tomando cuidado com a sua vida, né? Exames laboratoriais, talvez avaliar o glicerol de os ácidos graxos lisos, mas o glicerol seria interessante você acompanhar efeito de termogênico, né? Acompanha também frequência cardíaca, pressão arterial, tudo isso é importante para você avaliar. Mas do ponto de vista laboratório, você pode fazer uma norepinefrina. Quando você usar um termogênico, possivelmente a norepinefrina estará aumentada, né? O glicerol estará aumentado se você estiver fazendo lipólise, com certeza. Beleza? A sugestão de fórmula que eu digo para você é não basear sua termogênese no produto só. Então não pega assim, eu vou dar cafeína como termogênese, começa a dar doses altas de cafeína. Não faz isso, né? Racional na termogênese, doses menores de produtos que atuam em formas diferentes. Por exemplo, né, o chá verde, né, com capsaicinoides, tem a sinefrina, você tem o capsicin que você pode usar, fazer uma sinergia, né? Então aqui eu estou fazendo uma sugestão básica de chá verde, cafeína anidra, capsaicinoides usando um capsiato de preferência. O citrus aurante é uma boa possibilidade, né? Geralmente as meninas são mais sensíveis a efeitos adversos, mas não se prendam a essa formulação. Não usem ela antes da atividade física, use ela em repouso. Cuidado com a sua pressão arterial, cuidado com o seu coração. Tomem cuidado, não usem sem consultar um profissional. Se você é farmacêutico e está ouvindo essa aula, não havia essa receita ou nenhuma receita de termogênese sem prescrição de um profissional, tá certo? Você tem que tomar cuidado com os termogêneses importados, né? Depende da composição, eles podem aumentar a sua frequência cardíaca, irritabilidade. Alguns contêm hormônios tireoidianos, e aí você usa, quando você tira ele, dá hipotireoidismo, com efeito rebote, né? Avalie, por exemplo, que tem muito termogênico de fora, que tem plantas ali. Avalie se as plantas têm estudo clínico, se tem estudo de segurança, né? E não sei se para você sua vida é importante, mas para mim toda a vida é importante. Resultados.
se você não tiver sua tireoide funcionando legal, você não vai ter efeito legal. Se você estiver usando um beta bloqueador, não vai ter efeito bom. Se você tiver deficiência de selênio, zinco e iodo ou excesso dele, o resultado não vai ser bom. Se você tiver estresse oxidativo, como a homosteína alta, não vai ser legal. Ele aumenta a norepinefrina, então se você tiver deficiência de aminoácidos, por exemplo, a fenilalanina e tirosina, o seu resultado também não vai ser bom. Então depende de um contexto dietético também, né? E um contexto de doença, né? Então tem que olhar isso aí. Não é só ir tomando e achar que vai funcionar, né? Então tem que ser bem racional. Beleza, pessoal? Muito obrigado, né, pela presença de vocês aqui hoje, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá ok? E espero rever vocês em breve, ou pessoalmente, ou sentir a presença de vocês aqui dentro dessas aulas que a gente faz via Facebook. Beleza? Então, fiquem com Deus todos vocês. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.